Todo o sofrimento pro torcedor do Vasco é pouco, né, cara? O Vasco acabou de empatar com o Grêmio em São Januário. E sabe o que deixa mais indignado o torcedor do Vasco? É que o Vasco hoje jogou contra uma equipe que esteve praticamente entregue os 90 minutos. O Grêmio hoje foi para São Januário, não foi nem para ganhar, foi para não perder. Foi para conseguir o empate e se perdesse, que perdesse de pouco. Essa foi a postura do Grêmio no jogo de hoje. Que em momento algum tentou marcar o Vasco pressão, em momento algum tentou duelar posse de bola com o time do Vasco. O Grêmio estava com uma estratégia muito clara, que era de sair ali pelo menos com um pontinho de São Januário. E conseguiram, sem fazer grande esforço. É isso que mais indigna o torcedor do Vasco, que era um jogo claramente para quem assistiu do estádio ou para quem estava vendo de casa, era um jogo claro para o Vasco vencer. Hoje o torcedor do Vasco, com o decorrer que foi acontecendo na partida, contava com esses 3 pontos. Porque o Vasco foi melhor do que o Grêmio os 90 minutos, o Vasco criou situações de gol, o Vasco teve chances de ganhar o jogo, teve gol anulado, teve o juiz roubando o Vasco mais uma vez. Eu já quero falar aqui no início do vídeo porque o torcedor do Vasco precisa sim fazer pressão em cima da arbitragem, porque só é favorecido no futebol brasileiro realmente quem pressiona a arbitragem. Hoje a gente viu o Grêmio sendo favorecido em lances capitais da partida pelo árbitro que não terá punição alguma. Sabe qual vai ser a punição desse árbitro que teve um erro hoje que prejudicou o Vasco, que fez o Vasco deixar de ganhar pontos? No próximo jogo ele vai estar apitando. Amanhã ele vai estar na casa dele com a família dele, enquanto a gente tá aqui sofrendo. Um filho da... Que ódio, cara. Que ódio uma porra dessas. Que coisa ridícula, cara. Que escrotidão que se torna o Campeonato Brasileiro. Então sim, o Vasco, o time é fraco, a gente sabe disso, o time tem suas dificuldades técnicas, mas a gente não pode deixar passar em branco o erro do juiz. Ah, ele não viu que o David ia sair de cara pro gol. É mentira, se você pegar o tempo certo que ele apita a falta no Hugo Moura, o David já estava saindo de cara pro gol. E ele tirou a vantagem do lance que muito provavelmente seria gol do Vasco. Ele espera a bola cair no pé do David e apita, cara. Assim, é uma coisa escrota que fica escancarado o que tá acontecendo. No lance do gol anulado pelo Vasco, ok. No gol anulado do Vasco, ok, porque era um lance interpretativo. Ele interpretou que o Verratti participou da jogada, então ele marcou o impedimento. Então ele até tem o álibi de falar que foi um lance interpretativo. Mas no lance do David, se vocês pegarem o tempo certo da transmissão, vão ver que ele só apita quando o David já tá saindo de cara pro gol. Isso foi mau caratismo. Pessoa mal intencionada que prejudica a vida de milhares de pessoas. Assim, uma escrotidão sem tamanho. Esse árbitro não pode mais apitar jogo do Vasco, não poderia mais apitar jogo do Campeonato Brasileiro. E agora, sinceramente, eu quero ver os torcedores do Grêmio vindo reclamando também. Porque se você quiser melhoria no campeonato, você tem que reclamar também quando te favorece. Não só quando te prejudica. Quando te prejudica, faz um escarcéu do caralho. Aí quando te favorece, fica quietinho. Falando sobre a partida agora, o Vasco iniciou muito inseguro, a zaga do Vasco, Lucas Freitas e João Vitor, os zagueiros sendo vaiados, então muito inseguros. Qualquer bola que passasse do meio de campo e tivesse confronto entre os zagueiros do Vasco e os atacantes do Grêmio, já tinha ali uma certa, sabe, já tinha os zagueiros do Vasco inseguros, errando, quase entregando pro time do Grêmio. A gente sabe que o Vasco se propõe a jogar com a linha muito alta com o técnico Fernando Diniz, então os times sabem disso e sempre tentam explorar com essa bola longa, mas o Vasco não sofreu gol. Passou ali dos 20 minutos, 15, 20 minutos, o Vasco começou a controlar a partida. Hoje, o Fernando Diniz colocou o David jogando como esse segundo atacante no primeiro tempo, ao lado do Verratti. No segundo tempo ele inverte, coloca o David para ponta, coloca o Nuno pro meio, e aí o Vasco cresce. Ele tentou dar bastante liberdade para o Nuno flutuar pelo campo, tentou fazer um time do Vasco móvel, e que funcionou, porque o Vasco gerou situações de gol, criou algumas oportunidades. É claro que o time demorou a engatar na partida por conta de toda a pressão que pairava em cima desse jogo de hoje. Um Tietê fazendo um bom jogo, conseguindo encontrar passes, o Nuno participando, o Ryan tentando bastante, e o Grêmio fechado no seu 4-4-2, marcando atrás da linha da bola, sem muitas opções de contra-ataque. O time do Grêmio, o Vasco estava recuperando bem essa bola e mantendo lá no campo de ataque. Veio o lance da bola parada, o gol anulado, né, do Vasco. E aí eu já falei, é um lance interpretativo do juiz, ele anulou o gol do Hugo Moura, ok. Beleza, ele escolheu favorecer o Grêmio nessa interpretação, porque qualquer lance interpretativo no Campeonato Brasileiro, desde que eu me entendo por gente, sempre é contra o Vasco. Não importa qual seja o outro time, sempre é contra o Vasco a interpretação do juiz. E foi mais uma vez um lance que... É um lance que se você vai em outros campeonatos do mundo,
teria sido dado gol. Mas como é o Campeonato Brasileiro, anularam o gol do Vasco e no lance praticamente ali em sequência o juiz marca uma falta no Hugo Moura já, e em vez dele dar a vantagem no lance quando o David já tá cara a cara com o goleiro dentro da área, uma situação muito clara de gol pro Vasco, que provavelmente sairia o gol, ele apita a falta só pro Vasco não fazer o gol. Isso deixa o torcedor do Vasco muito indignado. Depois teve a bola na trave do Verratti, um lance mais uma vez de bola parada, o chute do Nuno Moreira, o Verratti perde um gol. Hoje o Verratti perdeu muitos gols de cabeça, perdeu gol também em chance cara a cara com o goleiro. Não foi um jogo ruim do Verratti, foi um jogo que ele se movimentou mais, conseguiu aparecer mais pro jogo, é isso que a gente cobra. Pode perder oportunidade de gol, ok, claro, mas que apareça, que se apresente mais para jogar. E o Vasco terminou melhor o primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco veio mais decidido ainda a conseguir esse resultado. O Diniz organizou o time ali marcando e atacando em um 4-2-4. O Vasco congestionando muito essa saída de bola do Grêmio, recuperando essa bola, pressionando, não deixando o Grêmio sair do campo de defesa. O Vasco começa a gerar situações de gol pelas laterais, jogadas que o Vasco recuperava essa bola e tentava ligar, transição rápida com chutes do Ryan, que estava aparecendo bem no jogo, o Nuno se movimentando bem, o David aparecendo e sendo importante para prender o time do Grêmio lá atrás. E aí sai o gol do Vasco, jogada de bola parada, cobrança de escanteio do Nuno, vem um gol do Lucas Freitas. E o Vasco continua após ter feito gol, marcando o Grêmio em pressão e não deixando o Grêmio ter situações de gol. Então o Vasco estava certinho na partida. Até que vem um lance crucial, a lesão não, né? O David acaba sentindo ali câimbras, pede para sair, é substituído e o Diniz erra na substituição. Ele coloca o Matheus Cocão. Sempre quando o técnico tenta optar por ser um pouco mais defensivo, eu não gosto. Ele colocou o Matheus Carvalho, colocou o Tietchan numa segunda linha junto com o Verratti lá na frente e o Grêmio começou a gostar um pouquinho mais do jogo, começou a ter um pouco mais a posse de bola. O contra-ataque estava a feição do Vasco para decidir o jogo. Teve até um lance que o Hugo Moura recupera a bola, liga no Tietchan, o Tietchan dá essa bola no Verratti, mas se o Verratti deixa essa bola correr, tem um jogador do Vasco passando livre atrás para fazer o gol. O Vasco perde a oportunidade de matar a partida naquele lance. E o Vasco próprio se atrapalha. Um lance que a bola está controlada com o Vasco, o Paulo Henrique erra. E aí é o que eu falo do Paulo Henrique. É um jogador forte, é um jogador rápido, é um jogador que se dedica. Você vê ele tentando, mas tecnicamente tem muitas deficiências o Paulo Henrique. Ele pisa na bola, entrega a bola pro Grêmio, o Vasco recupera. Aí vem um passe, se não me engano, foi do Ryan para trás, que acha o João Vitor se complica sozinho na jogada, faz a falta em cima do jogador do Grêmio. Essa falta é levantada na área, a bola vem no rebote pro Pavon, o Pavon tem toda a tranquilidade para ajeitar o corpo, olhar a possibilidade de jogada na área e cruzar. O Hugo Moura não tira o espaço de cruzamento do Pavon e vem gol do empate do Grêmio. Um lance que o zagueiro do Grêmio cabeceia livre nas costas do Ryan, o Vasco tudo bagunçado, a sua marcação como é normal, né? A zaga do Vasco, o sistema defensivo do Vasco é uma das coisas mais bizarras que a gente tem no futebol brasileiro atualmente, só atrás da nossa arbitragem, que sempre é muito ruim. E aí, o Grêmio empata o jogo já ali nos 35 minutos. O Vasco cria a oportunidade para fazer novamente o segundo gol. O Thiago Volpe aparece, faz defesas importantes. Teve uma bola ali no segundo tempo, né, que o Nuno joga para a área, o goleiro rebate, o Matheus Carvalho aí vai. O que eu sempre falo aqui com vocês nas análises. Jogador que não utiliza a sua perna não dominante para fundamentos básicos no futebol, perde tempo e perde situação de gol. O Matheus Carvalho, se ele vai para aquela bola para bater com a perna direita, ele fatalmente faria o gol. Ele tenta perfilar todo o corpo para pegar com a perna esquerda, já que a perna direita praticamente não serve para nada, e ele perde uma oportunidade clara de gol pro Vasco. Perde uma oportunidade clara, e é o problema que... Cara, quando você analisa jogadores para contratar, você precisa contratar os melhores. Se você contrata jogador meia boca, dá nisso. Você deixa de ganhar um jogo por conta disso. Mas ok. O Diniz coloca o Lloyd, era uma substituição que ele poderia ter feito antes, poderia ter colocado o Garré ou o Lloyd no lugar do David. Ele colocou o Matheus Carvalho, assim, uma substituição que para mim completamente equivocada do técnico Fernando Diniz, chamando o time do Grêmio e o Vasco se complicando mais uma vez sozinho. O Vasco tentou no final, mas o goleiro Thiago Volpe, como eu falei, fez defesas importantes para o time do Grêmio, cabeçadas do Verratti, lances polêmicos de possíveis pênaltis no Verratti. A gente tem vários lances assim. Ele anulou o gol do Vasco, né? Falando que o Verratti puxou o zagueiro Wagner Leonardo do Grêmio. Realmente tem um contato, então eu falei, um lance interpretativo. Mas quando é o Wagner Leonardo puxando por 2 vezes o Verratti dentro da área, que são contatos muito semelhantes ao que teve no gol, o juiz ignora. Então é falta para um e para o outro não é. Ele ignora completamente um puxão do Wagner Leonardo ali no braço do Verratti, braçadeira de capitão, que sim desequilibra o jogador e depois no lance seguinte também segurando a camisa do Verratti. Então você precisa ter um critério no futebol. Ou é falta para os dois lados ou não é falta para nenhum. O que hoje o árbitro fez...
Eu vou buscar o nome dele e vou colocar aqui na tela do vídeo, não me lembro de cabeça. Mas o que ele fez no jogo de hoje, mais uma vez, é prejudicar um time no futebol brasileiro. Como eu falei, amanhã ele está com a família dele, realmente tem que estar com a família dele, mas ele não pode prejudicar a vida de outras pessoas como ele nos prejudicou no dia de hoje, como ele prejudicou a vida de vários cidadãos tomando decisões equivocadas. Que a gente tenta imaginar que não é mal intencionado. Porque, cara, assim, ridículo, escroto mais uma vez. Vamos ver como é que foi esse empate entre Vasco e Grêmio, cara. Que decepção, mais um empate do Vasco. Mas um empate não, né? O primeiro empate agora depois da volta da Copa do Mundo de Clubes. Mas o sentimento de derrota gigantesco, né, cara? Que sentimento de derrota que a gente tem. De empatar um jogo que era completamente do Vasco. É inacreditável, o Vasco começou muito inseguro, né, na defesa. Isso aí é normal, todo jogo do Vasco é uma insegurança gigantesca. Nesse lance aí, os dois zagueiros conseguiram se recuperar depois do erro do Lucas Freitas. Mas é isso, cara, se você erra, você tem que se recuperar. O problema é que o Vasco, os jogadores não se recuperam, erram e continuam sempre errando. Defesa do Léo Jardim. Essa cabeçada aí do Bright White. E depois desse momento aí da partida, o Vasco domina completamente o jogo. O Vasco vai gerar possibilidades de gol. Um jogo hoje que foi muito movimentado. Teve essa grande chance do Grêmio aí com o Bright White. O que a gente já identifica que é um problema dos dois times, né? Essa jogada de bola parada. Os dois times sofrendo muito. Olha essa insegurança ali do João Vitor. O Léo Jardim tem que proteger essa bola. Acaba sofrendo a falta nesse lance. Mas o Grêmio tentando muito esses lançamentos, né? E aí o Vasco começa a criar suas situações de gol. O Grêmio com as linhas baixas, dificultando esse trabalho do Vasco de aproximação. O time do Vasco muito ansioso logo para tentar fazer o gol e tirar um peso. O Vasco começa a chutar de média e longa distância. Chute do Ryan, chute do Moreira. O Vasco com muita posse de bola no primeiro tempo. Muita posse de bola mesmo. Tentativa de chute do Grêmio para a defesa aí do Léo Jardim. Sentimento de impotência absurdo, cara, de querer ver as coisas mudando no Vasco. Sentimento de angústia, de frustração. É muito triste, cara, muito triste. Tentativa de cruzamento do Nuno para a área. E aí o Vasco começa a gerar suas oportunidades de gol. Esse lance aí de falta que vai gerar o gol no lado do Vasco. Uma bola do Nuno de costas, boa pro David, que é derrubado. Que tava indo em direção ao gol, era lance para cartão amarelo, inclusive. E aí o gol que vai ser anulado. Eu falei para vocês, um lance interpretativo. O Moura faz o gol. O juiz interpreta que o Verratti participa do lance porque ele supostamente puxou o jogador do Grêmio. Realmente, ele puxou o jogador do Grêmio. Você vai interpretar que ele participou do lance mesmo sem tocar na bola? Tudo bem, mas aí você tem que dar esse puxão depois também lá dentro da área. E dar o pênalti. E você não faz isso, né? O juiz não faz isso. Anula o gol do Vasco. Para anular o gol do Vasco, a regra é uma. Para marcar a falta pro Vasco e falta dentro da área é pênalti, essa regra não existe. A interpretação não existe. É diferente a interpretação. É claro que vai ser diferente a interpretação. Sempre vai pesar contra o Vasco. A gente já conhece como é que é campeonato brasileiro. Aí ele vai lá, dá o impedimento do Verratti. O Verratti impedido participou, né? Ele puxou o zagueiro do Grêmio, né? Aí a cara do nosso árbitro. Que prejudica a nossa vida lá. Ele marca o puxão do Verratti. Tem um puxão realmente. Então ele marca e dá que o Verratti participa do lance. E aplica o impedimento no lance, né? O Verratti participou da jogada, teve ali a falta, né? Um zagueiro do Grêmio. Isso aí, falta, né? Mas manter o critério que é bom nada. O Verratti perde esse gol. Isso aqui é gol que um centroavante não pode perder. Você tem que fazer o gol nesse tipo de lance aqui. Preferencialmente bater essa bola aí no alto. Ele bate rasteiro essa bola. Pega na trave, no capricho. Não pode perder esse gol, né, cara? Centroavante não pode. E olha o João Vitor perdendo um gol também completamente sozinho. Como brincou hoje de perder gol o time do Vasco. Completamente sozinho o João Vitor. Ele cabeceia a bola no próprio ombro dele. Cara, era só ele cabecear, era só ele dar a direção do gol nessa bola, que seria gol. A bola já vem com a força certa. Se ele coloca a direção só na bola, provavelmente seria o gol do Vasco. E aí o jogo vai para o segundo tempo. O Vasco volta
muito forte, né? Porque sabia que precisava dessa vitória, sabia que precisava desse resultado, porque corre risco de entrar na zona de rebaixamento e, assim, é a última coisa que o Vasco quer. Cara, que bola que o Thiago Volpe tirou da cabeça do Verratti, que já tinha feito até o movimento, mas ele se antecipou, saiu nessa bola. Provavelmente, se ele fica no gol, ele a chance muito grande de ter sido gol nesse lance, mas ele saiu, se antecipou, teve uma boa leitura aí o Thiago Volpe. Mais uma chance do Vasco com o Ryan, essa bola desvia, né, e tira da direção do gol. O Ryan tá com essa característica interessante de chutar de média e longa distância e tá chutando bem. O juiz não queria dar escanteio, ele quer calma, né? Ele quer calma. Depois de prejudicar o Vasco, claro que você vai querer calma. E aí vem o gol do Vasco. Gol do Lucas Freitas. Foi um alívio esse gol, mas depois... É inacreditável, cara. Como é que o Vasco consegue ceder o empate pro Grêmio sem o Grêmio fazer uma pressão forte? Se o Grêmio tivesse pressionado, tivesse jogado muito pra buscar esse gol... Falei, ok, mas o time adversário não precisa fazer força. O Vasco faz uma força gigantesca pra fazer gol, cara. E aí o adversário não tem o mesmo esforço, tem uma facilidade. É facilitado o gol do adversário no Vasco. Muito também por conta dos erros individuais. O Vasco, como eu falei, o Vasco até o David sair, o Vasco continuou bem. O Vasco tem essa chance logo em seguida com o Gomoro. O Vasco continuou marcando pressão no time do Grêmio. Mas aí, técnico do Vasco, Fernando Diniz, um erro crasso hoje, né? Substituição completamente equivocada. O medo de você perder tira a tua vontade de ganhar o jogo. Mais uma oportunidade pro Vasco. João Vitor de novo livre, cabeceando. Não consegue colocar essa bola na direção do gol. Um lance muito parecido com o que teve no primeiro tempo. Esse até um pouco mais pressionado, mas teve a chance de fazer o gol. Já falei isso aqui com vocês. O João Vitor é o zagueiro dos quase gols. Aí o Vasco tem essa chance com o David, logo na sequência também. Então o Vasco faz o gol e continua amassando o Grêmio, como foi no segundo tempo. Tem a chance do David. Era um Vasco mais leve em campo, com a torcida empurrando, o time jogando o que a torcida espera. Tem esse lance de falta do Kahneman. O Vasco tava dominando o jogo, cara. Assim, não passava pela cabeça do torcedor vascaíno que o Grêmio teria a chance de fazer gol. É por isso que dói tanto. Se fosse um jogo disputado, realmente, aí, porra, ok, beleza, mas dói bastante. Thiago Volpe saindo aí do gol. Mais uma chance do Vasco. Foi esse lance que eu falei pra vocês anteriormente. Se o Verratti deixa passar essa bola pro Gomora, fatalmente ele sairia cara a cara com o goleiro. O Verratti se atrapalha todo com essa bola na linha lateral e vai pra tiro de meta. E aí o gol do Grêmio, cara. Meu Deus do céu. O zagueiro cabeceia livre do Grêmio, livre. O do Vasco, quando cabeceia livre, não consegue fazer o gol. O Gustavo Martins cabeceou livre e tirou bem do Léo Jardim no contrapé. O Ryan bobeia na marcação. Mas cadê o time do Vasco marcando, né? Que bagunça, cara. Cadê o Hugo Moura mais em cima, cara? Cobre essa bola. Não dá possibilidade do cruzamento. Não dá essa possibilidade, cara. Pro Cristaldo, foi o Cristaldo, não foi o Pavon com a perna ruim fazer o cruzamento. Tem coisas que realmente só acontecem com o time do Vasco. Tem coisas que só acontecem com o Vasco. E aí o Vasco ainda tem mais uma chance com o Verratti. Tem mais algumas chances. Se eu encontrar, eu coloco aí pra vocês. Mas é muito frustrante mais esse resultado. Mas é isso o vídeo de hoje. Eu ficando nessa. Fui. Que Deus queira, que Deus proteja nós vascaínos, cara. Porque tá difícil essa fase demais.